eu sou a Ana Carolina e seja muito bem-vinda ao meu canal. E hoje eu vim aqui trazer um vídeo realizando o meu sonho aí da vida de trazer um vídeo de vestido, mas não é qualquer vestido. Esse vestido, na verdade, tem muita inspiração, eu demorei demais para juntar as partes todas dele que precisa, tirando o molde, juntando tecido, preparando botões, essas coisas, então foi assim, uma coisa muito bem planejada. Tá sendo quase um filho, então eu espero que dê certo pelo menos, né? Porque da última vez que eu falei que eu tava realizando um sonho, a peça fez o quê? Deu errado. Então eu espero muito que pelo menos dessa vez dê certo. Então já adianto que a dor de cabeça vai ser mais na hora do corte, que a gente vai ter que prestar bem atenção. Até porque tá se tratando de uma peça um pouquinho maior do que o normal. Mas dessa vez, amigo, tenho certeza que vai dar tudo certo. Tomara. Então, vamos parar de medo e enrolação e vamos lá fazer esse vestido. Então hoje o meu tecido vai ser uma viscose. Esse aqui é uma viscose bem crua mesmo, uma viscose de algodão bem crua. Eu escolhi um tecidinho assim, por mais que ele amasse, que ele seja um pouquinho mais complicado de se lidar, eu escolhi um tecidinho assim porque ele fica mais bonito nessa questão do rodado, de um vestidinho mais solto. Então, como eu não quero uma coisa muito colada, ele fica um pouquinho mais confortável, mais soltinho. Porém, tem aquela questão, se tratando de estar comprando um retalho, a gente sempre tem que tomar cuidado, porque eu não vi isso na hora quando eu cheguei aqui, que eu fui abrir o retalho, que eu percebi que ele estava com várias partes manchadas. Por isso que é importante a gente escolher a loja certa para comprar e também analisar todos os pedaços dos retalhos que a gente vai comprar. Até porque às vezes a gente só abre no meio ali, vê que tá tudo certo e beleza, e quando chega em casa tá tudo manchado. Que é o caso aqui. Ele tá com bastante mancha, ó. Como dá pra ver, ele tem várias manchas escuras, assim, como se fosse, sei lá, encostou algum óleo, alguma coisa, e tentaram lavar, porém não saiu, né? E por mais que eu já tenha lavado também, que eu sempre lavo todos os retalhos que eu compro, não saiu. Então eu vou tentar jogar essa partezinha manchada na parte que eu vou usar pra fazer a parte de cima. Eu ainda não sei se eu vou usar algum tipo de forro ou não, se vai ser inteiro ou não, mas eu vou tentar jogar nessa parte que eu não vou usar e não deixar o manchado pra parte da saia. Então eu já adianto que esse vestido vai ser um pouquinho maior. Então eu vou colocar o tecido forrado no chão para ser mais fácil para mim, para conseguir analisar todas as partes e enxergar tudo de cima. Então, se você, assim como eu, não tem um espaço aí muito grande para poder forrar esse tecido, bora lá, vamos forrar no chão, vamos enxergar tudo de cima para a gente encaixar cada peça e também conseguir analisar ali se vai dar para fazer uma saia um pouquinho mais rodada, um pouquinho mais curta ou comprida. Tudo depende ali da nossa visão e imaginação de como a gente quer e deseja que a peça fique. Então assim, esse retalho, por ele ser um pouquinho maior, eu vou dividir ele ao meio, então metade eu vou usar para fazer a parte de cima e a outra metade vai servir para fazer a parte da saia do nosso vestido. Então primeiro, eu vou cortar ele ao meio, eu vou ver a parte que não tá manchada, eu vou cortar ele ao meio. Aí depois eu vou passar a medida aqui da parte que eu usei para fazer a minha saia. Se você quiser um pouco mais rodado, você pode cortar um tecido um pouco maior. Aí vai do seu gosto, como você deseja que seu vestido fique. E a parte de cima eu vou cortar aqui com vocês. Eu já cortei a saia para o nosso vestido. Ela deu exatamente 1 metro de altura por 1,40 de comprimento. Eu ainda não sei se vai toda essa medida, porque eu ainda não decidi se eu vou colocar um pouco mais alta ou um pouco mais baixa a saia, ou se eu vou colocar franzidinho a saia ou mais reta. Então, como eu ainda não decidi, eu ainda não sei se eu vou usar tudo isso, mas essa é a medida do meu, 1 por 1,40. Agora vamos passar para a parte do molde. Ele tem essa pence aqui para ficar aquela costurinha aqui na parte do peito, para não ficar uma dobra embaixo do braço, isso aí é bem chatinho. Então, para dar esse charmezinho, ele tem essa costurinha aqui. E tem essa aqui também na parte de baixo com o mesmo propósito, para que não fique nada franzido e nem também muito largo embaixo. Essa aqui é a parte das costas, também a mesma coisa, tem aqui embaixo. E aqui também, nessa parte do centro das costas, como dá pra ver, ela não termina reto. Aqui tem uma leve curva, porque assim a gente joga essa questão da cinturada um pouquinho para as costas e um pouquinho para frente. A alça dele vai ser um pouquinho mais larga para dar mais sustentação. E também a gente não pode esquecer de fazer aquela basezinha para colocar os botões. E aqui está a parte que eu vou usar do tecido, como eu falei, ela tá manchadinha, então eu vou ter que pular essas partes que estão manchadas para poder fazer. Como o meu tecido é um pouquinho maior, então vai sobrar de boa para eu fazer com forro. Assim entra aquela questão de que eu não vou precisar fazer nenhum acabamento nem na parte da gola e nem na parte da cava do braço.
porque a gente costura tudo por dentro e joga tudo pra dentro. Então fica tudo escondidinho aqui, é só passar e pronto. Mas claro, você também tem a opção de fazer um viés ou também uma barra aqui, não tem problema, apenas passar a costura fazendo a barra ou fazendo um viés, que também fica bem bonitinho e não muda em nada esse resultado final. Já estiquei meu tecido, agora, como eu vou tirar o molde da frente, eu vou dobrar ele ao meio. Depois de dobrar ao meio, como sempre, coloco o molde em cima e pode riscar ou já cortar direto. Aqui então, para entender, eu dividi ao meio, até porque a gente vai colocar a parte de colocar os botões. Então não precisa de regra ter o tecido dobrado ao meio. Então essa vai ser a nossa parte da frente que vai aparecer, não é a parte da frente do forro, é a parte da frente. Agora então eu vou cortar a outra parte, que vai ser a parte da frente para o forro, e também a parte das costas e a parte das costas para o forro. Então já cortei a parte das costas, o forro e a frente das costas. Aqui já estou também com as duas partes que a gente vai usar para colocar os botões. Eu cortei 4,5 cm dividido aqui o tecido dobrado ao meio, então são 9 centímetros, e serão também duas partes, porque uma vai em cima da outra, sendo uma com os botões e a outra com as casinhas para a gente passar o botão. Mas isso vai de acordo com cada botão. Se o seu botão for menor, você escolhe o tamanho da casa menor. Se o seu botão for maior, você escolhe ainda maior. Eu escolhi um tamanho que o meu botão não fique muito perdido e também nem tão largo aqui em relação à medida da faixa. Então ele vai ficar sobrando um pouquinho aqui, um pouquinho desse lado, e o resto eu vou usar para a medida da costura. Então vai ficar mais ou menos um dedo de medida para costura. Também já estou com as 4 partes da frente, sendo as duas que vão aparecer, que vão ser o lado de fora, e também os 2 forros. Não tem nenhum segredo, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser fechar todas as pencezinhas que a gente tem em todas as partes. Então, primeira coisa, fecha as pences da parte da frente, as pences do forro e também das costas lá, do frente forro também. Fecha todas as pences. E também, como a gente já aprendeu a costurar nos vídeos anteriores, se você não assistiu, vale muito a pena, porque eu expliquei bem certinho, passo a passo, como fazer cada tipo de costura. Mas recapitulando rapidamente, o próximo passo, depois de fechar todas as pences, a gente vai virar tudo ao avesso e passar todas as costuras aqui em toda a volta. Então aqui a gente tem que prestar bastante atenção. Então, para começar a montada, aí a gente vai ter que unir frente com costas, depois forro da frente com forro das costas e, por último, unir todas as partes, para que não fique essa costura daqui da parte de cima pro lado de dentro. E também, para quem costura em overlock como eu, fica um pouco complicado, porque daí vão ser 4 tecidos pra gente costurar e ele acaba não dando certo. Então, primeiro eu vou costurar aqui em cima com a parte das costas, e a mesma coisa o forro com a parte do forro lá das costas aqui em cima primeiro, porque depois fica mais fácil pra gente virar tudo ao avesso, costurar todas as partes, desvirar e tá tudo pronto. Já vou alfinetar as pences também. Se aqui uma parte ficar um pouquinho maior do que a outra, não tem problema, a gente apenas na hora de costurar, corta o que sobrar. Eu já costurei todas as pences, parte da frente e parte das costas também. E eu não sei porquê, meu celular não filmou, mas eu já passei a costura também em toda a volta da parte da cava, tanto da parte da frente quanto da parte das costas. Eu alfinetei toda essa volta da cava e depois passei a costura. Então eu já fechei toda a cava, em toda a volta, até sair aqui na parte da frente, que é onde a gente vai colocar aquela parte do botão. Então agora, quando a gente desvira, já dá pra ter uma noção de como que vai ficar, como que ficou aqui a parte do forro, a parte das costas. Então aqui, colocando um em cima do outro apenas para visualizar que deu tudo certo. Aqui parece que tá uma parte maior do que a outra, porém é porque tá sem passar, a gente ainda não passou e tal. Então quando a gente lavar e passar, vai ficar cada coisa no seu lugar, essa costura vai assentar. Agora o próximo passo é costurar a cava do braço. Para a cava do braço, a gente vai colocar uma parte em cima da outra e vai fazer a mesma coisa que fez na gola. Vai alfinetar toda a volta da cava. Já costurei a cava do braço também, em toda a volta dos 2 braços. E agora, próximo passo, desvirar toda a nossa blusa. Aqui já está desvirada a blusa, todas as cavas costuradas perfeitamente. Agora, nosso próximo passo, vamos desvirar ela agora, assim, e alfinetar as laterais. Então, vamos alfinetar todas as nossas laterais.
Então, todas as cavas já costuradas, nossa lateral já tá costurada. Agora, o próximo passo é encaixar a parte que vai aqui pra gente poder colocar o botão. Eu gosto de passar uma costura aqui em cima, apenas para segurar cada parte no seu qual, uma em cima da outra aqui. E o acabamento você escolhe. Tanto você pode também passar essa costura por dentro para ficar com o acabamento igual ali, quanto você pode dobrar para dentro essa pontinha e fazer aquela costurinha, duas costurinhas aqui também, não tem problema. E a gente vai fazer a mesma coisa nas duas partes, tanto nessa faixa quanto na outra faixa, jogando sempre o excesso para baixo, para o que sobrar a gente corta no final. Depois que eu passar a costura nas duas faixinhas, eu também já vou alfinetar as duas, uma de cada lado da blusinha, e vou costurar também. Todas as partes da blusa então já estão costuradas. Eu já costurei aqui dos dois lados a parte que a gente vai colocar os botões. Eu coloquei a costura aqui pelo lado de dentro. Esse agora é o excesso, então eu já vou cortar. O próximo passo agora, a gente vai ter que pegar essa sobra que ficou aqui em cima, dobrar rente a nossa cava, para que não fique maior do que a cava e nem menor. Depois, vamos costurar aqui todo esse retângulo, fazendo retinho o retângulo para as casinhas dos botões. Por quê? Porque se a gente reforçar com essa costura, ele vai ficar mais seguro aqui na hora de abrir, de fechar e de vestir, não vai ficar fazendo essa barriguinha aqui. Então vai ficar um acabamento melhor. Então a gente passa a costura em toda a volta, contornando o retângulo, deixando aqui coisa de meio centímetro de distância entre as laterais. A mesma coisa vamos fazer do outro lado. Dobrar essa parte também, fazer toda essa costura aqui também, deixando meio centímetro de cada lado do retângulo. Se você quiser, você pode passar também com um ferro para ficar mais assentado as duas partes, para ficar mais fácil para costurar. Então eu vou fazer isso, vou fazer esse acabamento. Vou cortar aqui essas sobras que ficaram. Como dá pra ver aqui, a parte da frente ficou um pouquinho maior do que as costas. Eu vou cortar essa sobra que ficou, pra hora que a gente for encaixar a nossa saia, já esteja tudo perfeito. Eu já estou aqui em outro dia, ontem ficou um pouquinho escuro aí pra continuar a nossa costura, então resolvi terminar hoje. Então, o próximo passo, eu peguei a parte do tecido que eu vou usar como a saia do nosso vestido e fiz a mesma coisa, fiz a casinha também do botão. Eu ia passar direto, não ia fazer esse negócio de botão também na parte de baixo. Porém, eu achei mais bonito fazer também esse acabamento e não passar direto como eu ia fazer. Então, é o mesmo processo da parte de cima. Eu fiz a mesma coisa, fiz a faixa, passei a costura para me ajudar. Já passei também com um ferro para ficar tudo certinho aqui, não me atrapalhar. Fiz isso também do outro lado. Fiz a faixa também do outro lado, já alfinetei dos dois lados. Aqui, eu marquei na parte de trás. Eu marquei o meio para ficar fácil na hora de encaixar aqui na nossa blusinha. Então, na blusinha eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho o meio das costas e na hora de encaixar a gente já vai saber onde vai ficar cada coisa. Então, agora eu vou passar essa costura de cima a baixo e aqui do outro lado também. E já vou alfinetar a saia na blusa, deixando aqui a sobra pro lado de dentro, alfinetando em toda a volta e também fazendo umas pencezinhas para ficar mais fofinho aqui a parte da saia. Até porque o tecido é maior do que a nossa blusa. Como a gente pode ver aqui, a nossa saia ficou um pouco maior do que a nossa blusa. Então aqui você tem duas escolhas. Ou você vai cortar aqui e terminar maior lá embaixo e fazer aqui sem nenhuma pence, tudo retinho. Ou você vai fazendo as pencezinhas, dando uns franzidinhos aqui, ou passando um elástico depois costurando para que fique um pouquinho mais fofinho. Aí é você que escolhe o jeito que você quer no seu vestido. Então aqui já está acabado o nosso vestido. Eu já costurei a saia no vestido. Aqui então, como eu disse, eu fiz a mesma faixa. E também os botões só abrem até essa parte da cintura. Eu optei por a parte de baixo não abrir, para não ficar fazendo aqueles buracos na hora da gente vestir, para ter que ficar colocando short por baixo. Isso tira um pouco da segurança da peça. Então eu preferi passar uma costura e esses botões não são funcionais. Então os botões funcionais são apenas os 3 aqui de cima. Aqui também eu aprendi a fazer a casinha do botão.
Eu não ensinei essa parte porque isso vai de máquina para máquina. No caso, eu também não sabia fazer a casinha do botão, então eu dei uma pesquisada, uma estudada aqui no manual da minha máquina e nele ensinou passo a passo como aprender a fazer a casinha para o botão. Eu acabei aprendendo e consegui fazer as 3 casinhas aqui. Também prendi os botões. E para não ficar fazendo aquele buraquinho, para ficar parecendo sutiã e ser muito chato, eu coloquei esses colchetezinhos para tampar mesmo esse buraco. Se você tiver mais botões na sua casa ou botões menores, você pode colocar botões mais perto um do outro. Porém, como eu tinha pouco botão, eu tive que espaçar um pouco mais, então ficou uns buraquinhos chatos aqui. Mas tudo se resolveu com o colchete que eu coloquei. O botão veio até na parte de baixo. E aqui embaixo eu também fiz a barra. Eu fiz uma costura na overlock e depois eu dobrei 2 vezes e passei a costura na máquina reta, então fiz a barrinha também. E na cintura, depois de costurar, eu achei que ficou um pouquinho largo, que ia ficar um pouco sobrando. Então, para não ficar feio e ficar muito reto, eu acabei colocando um elástico aqui, não muito esticado também, só para ele dar uma leve acinturada, e eu acho que assim ficou melhor do que ele passar direto. Claro que vai de corpo para corpo. Às vezes o molde pode ficar bom para o seu corpo, ou também um pouco menor, então vai de corpo para corpo. O meu ficou um pouquinho largo, então optei por colocar um elástico. E agora chegou a tão temida hora da prova. Eu não sei como que ficou, eu não provei depois que eu fiz todas essas mudanças do elástico, dos colchetes, eu não vi como que ficou no corpo, e nem depois da barra, se ficou muito comprido, muito curto, então eu vou resolver isso agora. Vamos lá provar o nosso vestido. Então esse foi o resultado do vestido. Eu espero muito que você tenha gostado assim como eu amei. Ele saiu exatamente do jeito que eu queria e, por incrível que pareça, deu tudo certo. Eu espero que esse vídeo te incentive a fazer o seu próprio vestido ou aquela peça que você tem muita vontade de aprender, muita vontade de ter, porém que tem medo de tentar e medo de começar. Porque assim, às vezes a gente erra mesmo, às vezes dá errado, mas também quando dá certo, vale muito a pena a recompensa. Então assim, eu já tô muito feliz que deu certo, que o vídeo deu certo, que o vestido deu certo. Então venha ser feliz comigo, deixa o seu like aí, se inscreva no canal para não perder nenhuma ideia legal que vai ter aqui. Então é isso, agora eu vou lá curtir o meu vestido novo. Um super beijo pra você, até o nosso próximo vídeo e tchau! To protect your soul.